Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. É uma alegria para mim poder compartilhar com você mais da palavra de Deus, que essa palavra que é o nosso sustento, né? O nosso alicerce, é aquilo que nos mantém de pé, não só nesses dias difíceis, mas por toda a nossa vida, né? Ao longo de toda a nossa vida. A palavra de Deus, nela mesma diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem não precisa de luz em um caminho, né? Em uma caminhada? Você não consegue dar passos e alcançar o seu destino na escuridão. Então, que você usufrua desses vídeos, dessa palavra, que você compartilhe com outras pessoas e que você seja edificado pelo poder da palavra de Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje está escrito em Mateus, no capítulo 7. Jesus aqui ele vem falando, ensinando aquele povo, né, pelo meio de parábolas, por muitas parábolas. Ele usava isso como um artifício e hoje cientificamente a gente sabe que tudo que você cria uma comparação, né, uma comparação com algo da sua rotina, da sua vida diária, é mais fácil do nosso cérebro se lembrar no momento de pressão. Então Jesus sempre ensinava por parábolas, ele falava a respeito das coisas, ele trazia ensinos poderosos e preciosos através de comparações. E essa aqui, ela me chama muita atenção porque é algo muito poderoso a respeito de fé. Eu sei que nesses dias muitas pessoas têm dito até que não existe, né, que não adianta e que as pessoas são negacionistas porque estão querendo negar as circunstâncias e dizer que somente fé resolve. Mas eu quero dizer para você que fé não é negar as circunstâncias. Fé não é dizer que as coisas não estão acontecendo. Mas fé em Deus é você se basear a sua vida pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que as circunstâncias estão nos dizendo. Sabe? É acreditar em Deus acima de todas as coisas, acima das dificuldades, acima dos problemas. Porque aqui em Mateus 7, a partir do verso 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus estava, assim, mais explicitamente do que isso, eu não consigo imaginar, ensinando as pessoas a respeito de fé. É aonde você se manter posicionado na sua vida. Porque ele diz, ele compara, né, todo o ser humano com dois construtores. Nós estamos construindo ao longo da nossa vida, não é verdade? A nossa vida é uma construção. E então ele compara a nossa vida com dois construtores. Dois homens, né, ali que estavam construindo as suas casas. Você sabe que para construir uma casa, ninguém constrói uma casa de uma maneira imprudente, com qualquer material, né, gastando com qualquer coisa, construindo em qualquer lugar. E aqui Jesus estava dizendo isso, que esses dois homens, eles estavam construindo, edificando sua casa. Quem é a casa de Deus hoje? Somos eu e você, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós e por isso nós somos a casa. Nós somos a extensão, né? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, porque o Espírito Santo habita em nós. E aqui, então, ele está dizendo que um construtor era sábio. E o que a sabedoria trouxe para esse homem? Ele diz que, nessa versão está dizendo que ele é prudente, eu tenho uma versão que diz que ele é sábio. E aqui, mesmo a prudência e a sabedoria, elas caminham juntas, né? Praticamente é a mesma coisa. Então, ele está dizendo que esse homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Onde nós estamos construindo os nossos alicerces dirá como vai ser o nosso futuro.
Porque o que me chama muito atenção e sempre me chamou a atenção nessa parábola é que Jesus não negou que os ventos sopraram, que as ondas bateram naquela casa. Mas o que não deixou aquela casa cair, o que manteve aquela casa de pé, não foram os tijolos maravilhosos que o construtor usou. Não foi aquela tinta impermeável que a onda podia bater e não causar nenhum tipo de dano. Não foi nada disso. O que sustentou aquela casa diante dos ventos, diante dos rios que transbordaram e diante das ondas que bateram naquela casa, era que ela estava alicerçada. A base dela, ela estava construída sobre a rocha. E então ele diz que o insensato também construiu uma casa. Só que ele construiu uma casa na areia. Se você já teve oportunidade de ir a uma praia ou de estar, né, em algum lugar onde tem areia, você sabe que não dá para construir, né, nada em cima da areia, porque a areia se move. A areia não é firme, ela não fica estável. Então você não pode construir nada em cima daquela areia, porque aquela areia pode ceder, ela pode movimentar e aí toda aquela construção vai cair. Mesmo que essa construção tenha um alicerce, mesmo que essa construção tenha os melhores materiais, que tenha sido gasto milhões de reais nessa construção, ela vai cair, porque ela está construída no lugar errado. Então aqui Jesus estava nos ensinando, ele estava nos dizendo a respeito do que nós precisamos de fazer na nossa vida. Ele não disse que nós não teríamos aflições. Ele mesmo, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E nós conseguimos vencer as situações, vencer as circunstâncias quando nós temos a nossa casa construída sobre a rocha. Porque aí sim, as circunstâncias podem chegar, os problemas vão chegar e eles sempre chegam, né? Independente de qual grau ou em qual área da vida, mas eles chegam. Então, nesse momento, você pode estar passando por um problema financeiro, você pode estar passando um problema de saúde, você pode estar passando um problema, né, nas suas emoções, no seu emocional. Mas independente de qual vento esteja soprando sobre a sua casa, se a sua casa estiver firmada na rocha, e aqui eu não digo casa no sentido da família, não digo casa no sentido de você, o marido, os filhos, ou a esposa e os filhos, o pai e a mãe, não, eu digo você como pessoa, a sua construção, você e Deus. Se a sua construção estiver no lugar certo, alicerçada na rocha, os ventos podem soprar, as ondas podem bater, mas a sua construção não vai ruir. Você não vai sucumbir. Você não vai ser destruída por essas coisas. Então, o que eu quero dizer a você é, sim, a fé, ela não nega as circunstâncias, mas a fé não concorda com elas. A fé não olha para uma dificuldade e diz, dificuldade. Realmente, eu acho que agora é o meu fim. Você me venceu. Pelo contrário, a fé olha as circunstâncias e verifica na palavra o que a palavra de Deus está me dizendo a respeito dessa situação. Ah, mas eu estou passando por um momento muito difícil, onde a minha vida financeira está muito ruim. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Em Filipenses 4,19, a palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, entre ficar com o extrato do banco ou ficar com a palavra de Deus, escolha ficar com a palavra de Deus, porque isso é uma vida de fé. E não adianta você dizer que crer e viver contrário àquilo que você diz. E aí, quando alguém chega e vai te perguntar, e como que tá, irmã? Sua vida melhorou? E aí, meu irmão? E você diz, não, tá na mesma, tá... Parece que cada dia tá pior. Hoje eu escutei uma pessoa dizendo uma coisa que eu pensei, oh, meu Deus. Ela disse, tudo para crente é difícil. Eu disse, hã? Tipo, como assim? Tudo para crente é difícil?
Se você tem filhos, eu tenho filhos, e eu posso garantir a você que se eu tiver qualquer coisa boa, primeiro eu dou para os meus filhos. Eu jamais vou beneficiar outras pessoas antes de beneficiar os meus filhos. E em Isaías 49, no verso 15, Deus diz assim: acaso uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama? Pois ainda que ela se esqueça, eu não me esqueço de você. Então, queridos e queridas, o que eu quero compartilhar com você e trazer consciência para a sua vida nesse dia é aonde você está fazendo a sua construção. Em cima de que você tem construído a sua vida? Em cima das notícias do jornal, em cima da política do nosso país, da situação econômica do Brasil e do mundo, em cima do relatório médico ou das previsões de tantas coisas, né? Hoje em dia existem pessoas até se pautando a sua vida em astrologia, não porque é uma tendência. O que é uma tendência que nunca vai passar é a palavra. Todo o resto há de passar, mas a palavra de Deus ela não passa e ela não volta vazia. Então, que essa decisão é sua, é minha e sua. Aqui Jesus não disse que esses construtores foram obrigados a construir em lugar nenhum. Eles tiveram o livre-arbítrio de escolher onde eu vou construir a minha casa, onde eu vou edificar a minha vida. E se você fizer uma escolha correta nesse dia, de continuar construindo a sua casa em cima da rocha, ainda que os ventos soprem, ainda que as ondas batam, ainda que coisas aconteçam, você vai se manter firme. Porque a sua rocha, ela não é instável, ela é firme, ela é fiel, ela é justa. E ela nos ama tanto, tanto, com amor infinito, que ela nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna não é só para o céu. A vida eterna começa aqui. Nós começamos a nossa vida aqui, do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então que hoje, sabe, você limpe a sua mente, volte o seu olhar para a palavra, leia a palavra, ore, medite na palavra. E se você, por algum acaso, por algum motivo, fez uma mudança, né? Você chamou um caminhão, tirou a sua vida, a sua casa de cima da rocha, colocou na areia. Nesse dia é um momento oportuno para você fazer uma nova mudança. Trazer de volta as suas coisas e se firmar na rocha que é Cristo Jesus. Que você seja abençoado, abençoada. E que você viva os benefícios dessa palavra se cumprindo na sua vida. Então, um grande beijo para você e até o próximo vídeo.